seja muito bem-vindo ao módulo 2, aula 1. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o outro. Nós vamos começar a entender quem é esse outro. E uma pergunta antes de começarmos a nossa aula. Você conseguiu fazer o seu relatório daquele nosso exercício passado que eu pedi sobre aquela nossa questão dos temperamentos, né? Que era aquele relatório de desenvolvimento de competências baseadas na sua, ou competências baseadas, né? Melhor, né? Das competências baseadas no seu temperamento principal e o temperamento secundário. E aí, conseguiu? Olha, quem não mandou, estou aguardando, hein? Muito bem, gente. Outra coisa também, nós pedimos os exercícios do caderno de autodesenvolvimento. Quem fez? É muito importante. Por favor, faça os exercícios. Esses exercícios têm como finalidade aprofundar todas as questões que nós trabalhamos aqui. Sem eles, fica, né, somente muitas palavras lindas, maravilhosas, mas cadê a prática? Então, por favor, vamos lá, vamos ter foco, tá? Para ter um autodesenvolvimento bem bacana. E aí você poder se transformar no educador emocional maravilhoso que eu sei que você é, né? Educador emocional, uma educadora também emocional. Muito bom, muito bom. Então vamos lá à aula de hoje. Bom, essa aula nós vamos trabalhar quem sou eu, quem é o outro, quem são as relações interpessoais e as competências dessas relações interpessoais. Gente, tem aquela frasezinha bem popular que eu vou repetir aqui, que você já conhece. Diga-me com quem andas que eu direi quem és. Já ouviu essa frase? Tenho certeza absoluta que ela é mais comum que nem sei o quê. Essa frase significa que eu geralmente escolho pessoas para conviver que têm a ver comigo. Pois é. E essas pessoas falam mais de mim do que eu mesma. Por quê? Porque são escolhas inconscientes. E aí, nós vamos a uma outra frase também, que eu acho bem bacana, que é exatamente falando um pouco dessa história, dessa relação com esse outro. Veja aí nesse slide. É mais fácil ver os erros dos outros que os próprios. É muito difícil enxergar os próprios defeitos. Espalham-se os defeitos dos outros como palha ao vento, mas esconde-se os próprios erros como um jogador trapaceiro. Uma frase atribuída a Buda. O que é que isso significa? Que normalmente nós vamos enxergar melhor os defeitos dos outros do que os nossos próprios defeitos. Assim como nós escolhemos as pessoas de acordo com os nossos valores, nós também temos a tendência a apontar o dedo, a principalmente falar dos erros dos outros, dos defeitos dos outros, do que as suas qualidades, né? É como se a gente focasse mais naquilo que é ruim do que naquilo que é positivo. E nesse momento a gente foca tanto nos erros e defeitos das pessoas que a gente não olha para si mesmo. Ou seja, eu acabo falando do outro, só que aí tem aquilo que eu falei inicialmente. Se eu falo do outro, eu estou falando de mim. Pois é, gente. Normalmente eu vou prestar atenção em defeitos e erros que eu tenho. Por que isso? Bom, primeiro porque normalmente nós vamos enxergar o mundo através do nosso filtro. Nós temos um programa mental, lembra? Eu já falei sobre isso. Esse programa mental faz com que eu interprete a realidade de acordo com o meu modelo mental, as minhas crenças, os meus valores. E esses valores, a tendência dele é o que é? É olhar, é fazer com que eu, vamos dizer assim, interprete a realidade ao meu redor, as pessoas, as coisas, com esse meu olhar. Aí, conclusão das histórias, eu só vou olhar para aquilo que eu tenho dentro de mim, entendeu? Então, se eu olho um defeito de alguém, se eu olho erros de pessoas, né, se eu aponto o meu dedo para essas pessoas, significa que, na verdade, eu estou apontando para mim. Isso é muito legal, gente, porque
Se você parar para pensar, aquilo que você se incomoda nas pessoas é exatamente aquilo que você tem que trabalhar em você. Isso chama-se sombras. São as sombras do meu inconsciente, aquilo que eu nego, mas eu vou projetar nos outros. Então, é preciso entender muito bem o que são as relações para que eu possa trabalhar essas minhas sombras e parar de jogar nas pessoas ou atrair pessoas que tenham a ver com essas sombras. Um exemplo. Eu sempre digo assim, essas pessoas são invejosas, têm inveja de mim e tal. Normalmente, será que eu não tenho inveja? Será que eu não sou uma pessoa que tem uma dose de inveja? Você pode dizer, não, Lisa, eu não tenho inveja. Gente, inveja é normal, é natural, todo mundo sente. O problema é quando ela é patológica, quando ela é doentia, né? E como a inveja é doentia, o que significa? Eu fico sempre comparando a minha vida com a dos outros, sempre achando que os outros têm mais do que eu. Aí pode ficar certo que você vai precisar se trabalhar bastante. Mas uma invejazinha, como eu costumo, às vezes eu brinco, digo assim, uma inveja branca, né? Que é aquela coisa de olhar, fulano tem isso, eu gostaria muito de ter. Ao invés de desejar o que fulano tem, eu vou dizer assim, puxa, como é que eu posso fazer para conquistar aquilo que fulano tem? Então, essa chama-se uma inveja positiva, né? Que não seria nem inveja a palavra, seria muito mais um espelhamento. Essa pessoa se torna alguém que eu vou ter uma referência, tá? Mas se for a parte patológica, então, gente, por favor, atenção, se cuida, tá? Bom, o que são relacionamentos? No conceito da sociologia e da psicologia, um relacionamento é a relação entre duas ou mais pessoas. Existem vários tipos de relacionamentos, gente. Nós temos relacionamento familiar, temos o afetivo, temos o escolar, temos o trabalho, temos o relacionamento social e temos também os relacionamentos virtuais, né? Aqueles das redes sociais que nós não conhecemos pessoalmente, mas que são como se fossem os melhores amigos. Já viram essa história? A gente conhece assim meio mundo pelas redes sociais, mas não temos contato físico. Essa é a nova realidade do século XXI. Por isso mesmo é que as relações passaram a ser hoje um ponto muito estudado. Porque nós temos que entender quem é esse outro que está ao nosso lado, para que nós possamos ter uma relação, não uma relação, possamos ter uma vida mais feliz. Eu acho que a palavra seria essa. Por quê? Porque nós não somos ilhas, nós vivemos com outras pessoas ao nosso redor. Então, na medida que nós convivemos com muitas outras pessoas e vamos melhorando essa relação, nossa vida fica muito mais feliz e produtiva. Por isso mesmo, o relacionamento interpessoal tem um conjunto de normas comportamentais que orientam a comunicação, interação e interpretação das mensagens verbais e não verbais entre as pessoas. O que é isso, Isa? Bom, isso significa que relacionamento é comunicação. E comunicação é interpretação, que pode ser verbal. Vocês estão me ouvindo aqui, né? Eu estou falando aqui um monte de coisa, vocês estão me ouvindo, estão decodificando. Se eu estivesse falando, vamos dizer, em japonês, né? Porque em inglês muita gente sabe, mas vamos que eu estivesse falando em japonês, poucas pessoas dominam esse idioma, vocês estariam me ouvindo falar, mas não estariam entendendo o que eu estou falando. Conclusão, essa comunicação não estaria existindo. Estava existindo alguém falando, mas que não estaria tendo significado para você. Então, numa relação, a comunicação tem que ter significado. Que é aí que nós entramos nas questões verbais, mensagens verbais. As não verbais são físicas, né? A parte, o movimento, a expressão do rosto, a expressão do próprio gesto do corpo. Tudo isso fala, gente. Imagina se eu chego aqui e digo assim para vocês: oi, gente, eu estou muito feliz. Você vai acreditar? Ou então eu digo assim: oi, gente, eu estou muito feliz. Viu? Então, essa comunicação verbal ajuda bastante, né? Não verbal, aliás, essa comunicação de expressão ajuda bastante na comunicação. Tudo isso, gente, é trabalhado, porque muitas vezes nós não percebemos o outro ou as expressões desse outro. Por isso, a educação emocional ela é tão importante. Vocês vão ver que existe uma parte da educação emocional que hoje tem sido muito trabalhada, que são as expressões. Você reconhecer quando alguém está com raiva, quando alguém está magoado, quando alguém está feliz, quando alguém está realmente feliz e alegre, porque ainda isso tem
tem, vamos dizer assim, regras, tá? Vocês vão ver que estão sendo já estudados já há alguns anos, tá? Bom, como eu estava colocando, para você entender quem é esse outro, você tem que entender primeiro quem é você, tá? Aí você se pergunta assim, bom, nós vivemos em vários níveis de realidade, né? Nós vivemos uma realidade visível, que são os nossos resultados, os comportamentos, que é aquilo que nós produzimos, os nossos hábitos, da mesma forma as outras pessoas também. Então, essa parte visível, que é aquilo que é mostrado, é muito mais fácil de ser interpretado. Já a parte invisível, que essa é pouco mostrada, é um pouco mais complexa. Vocês já ouviram falar na janela de Johari? A janela de Johari é vamos dizer assim, é uma técnica. Eu acho a melhor forma de explicar a vocês é essa, uma técnica que tem 4 pontos. Eu vou já falar para vocês, ou daqui a pouco, não nessa aula, mas numa outra aula, eu aprofundo um pouco sobre a janela de Johari, porque ela exige um passo a passo que é mais aprofundado, tá bom? Bom, então voltando a essa questão do invisível. Dentro da parte invisível estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, efeito de hábitos, valores, crenças, aquilo que nós não mostramos normalmente e muitas vezes nem sabemos. Assim como também as pessoas que estão ao nosso redor também não sabem, tá? Então, as nossas emoções que têm a ver com o que nós sentimos e os pensamentos com o que nós pensamos, é claro, né? Dentro dos pensamentos tem o nosso modelo mental, dentro das emoções tem o nosso modelo também emocional, que tem a ver com os temperamentos. Por isso, aquela história lá de eu pedir para vocês fazendo o exercício do temperamento. Porque quando você entende o seu temperamento, você passa também a entender um pouco do temperamento dos outros. E vai entender que cada um de nós pensa, sente, age de forma bem diferente, né? Mas isso não significa não se comunicar. Porque quando eu me entendo, eu percebo como é que eu sou, eu começo a perceber o outro. Lembra daquela história que eu falei lá no início, né? Eu vou procurar pessoas que tenham a ver com aquilo que eu imagino que seja interessante. E essas escolhas normalmente são inconscientes, tanto positivo como negativo, tá? Bom, e aí entra aquela questão que eu também estava colocando para vocês, que é eu projeto no outro as minhas sombras e necessidades. Pois é, eu vou projetar normalmente nas pessoas aquilo que eu acredito. Por isso, entender o modelo mental é extremamente importante, gente. Então, como é que esse modelo mental ele funciona? Tem a ver com as crenças, nossas crenças, que normalmente são inconscientes. Acontece uma situação, essa situação é interpretada pela crença central, existe uma crença intermediária que leva a um pensamento automático. O que é uma crença? Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu tenho uma crença central de que as coisas não dão certo, tá? Aí acontece uma situação, por exemplo, eu estou esperando uma pessoa, a pessoa demora, né? Como eu acredito que as coisas não dão certo para mim, eu já começo a imaginar, puxa, essa pessoa me deu bolo, essa pessoa é safada, ela não me valoriza. Aí eu começo uma série de pensamentos automáticos, eu nem percebo. Quando eu vejo, eu já estou nesses pensamentos. E o que é que esse pensamento leva? A reação. Leva a nossas reações que tem a ver com as emoções, a fisiologia do corpo, porque as emoções elas são biológicas, ou seja, se eu sentir raiva nesse momento da pessoa que está demorando, que eu acho que ela me deu um bolo, eu começo a ficar com raiva. Então, o meu corpo começa a reagir em termos das emoções. Conclusão, muitas vezes, quando a pessoa chegou, eu posso ser muito agressiva, tá? E isso tem a ver exatamente com minha crença lá atrás de que as coisas não dão certo para mim. Entenderam? Como é importante a gente perceber as nossas crenças e como essas crenças têm a ver com a nossa vida, tem a ver com as nossas relações, tem a ver com a vida em geral, tá? Vamos falar mais sobre isso, hein, gente? Bom, nesse momento eu também quero que vocês entendam a questão das emoções e os relacionamentos. Como é que essas emoções elas interferem nos nossos relacionamentos, na relação com esse outro? Primeiro, a raiva. A raiva ela nasce de obstáculos. Aquilo, eu dei aquele exemplo, né? A pessoa chega atrasada, né? Ou a pessoa, eu estou esperando, aquilo é um obstáculo, eu começo a ficar com raiva, né? Quando eu fico com raiva, aumenta a aceleração do cérebro,
ou de vários hormônios, e essa aceleração chega para o meu corpo também, meu coração. Eu começo a ficar tenso, eu começo a ficar irritado, e aí eu tenho reações biológicas, às vezes até de agressão. Aí tem a ver com a raiva. A tristeza ela diminui a aceleração cerebral e ela tem a ver com perda. Um exemplo passado que eu dei em relação a essa questão da pessoa, né? Puxa, eu estou perdendo meu tempo, eu começo a me sentir triste, eu começo, puxa, né? E essa tristeza pode levar à raiva, ou vice-versa. Eu fico tão irritado que às vezes, puxa, cai a minha energia, eu fico mal, fico de mau humor. Isso tem muito a ver com o temperamento. Dependendo do temperamento. Lembra das histórias do temperamento? Se eu for um colérico, eu vou me irritar. Se eu for um melancólico, eu vou entristecer. Puxa, fui abandonada, né? A pessoa não veio. Entendeu? Então, a interpretação da realidade tem a ver com nossos modelos mentais internos e o nosso temperamento. Esse temperamento já vai dar a base para esse modelo interno. Medo, gente. Medo tem a ver com ameaça, né? E impede, em termos biológicos, impede a ação, se não for superado, ou seja, o corpo congela, eu fico estático, dependendo do grau de medo. Bom, afeto, aí é uma emoção mais gostosa e tal. Afeto, gente, é tudo aquilo que nos afeta, pode ser amor, bondade, carinho, ou mesmo alguma coisa, né, mais negativa. Mas eu vou falar do afeto aqui como algo mais positivo, que o afeto gera vínculos, né? Vínculos que podem ser positivos e podem ser negativos. Mas no sentido positivo é compartilhamento de sentir e confiar. O afeto de amor, o afeto de alegria, tá? A alegria, por exemplo, ela motiva e espalha energia positiva. E tem a ver com conquista. Tudo aquilo que nós conquistamos nos deixa alegre, nos deixa feliz. Por que é importante entender isso? Porque nas relações com o outro é onde essas emoções mais se manifestam. Então, entender as emoções, estudar as emoções, ensinar as emoções é exatamente trabalharmos a qualidade de vida. E isso é um dos motes importantes para os cursos, né, que vocês vão ministrar quando se tornarem educadores emocionais, sejam profissionais ou não, educadores emocionais também familiares, né? Ou gestores. Bom, para tudo isso também, para as relações, né, com o outro melhorarem, nós temos que desenvolver algumas competências, tá? As competências das relações interpessoais são respeitar as opiniões dos outros, ou seja, escutar, ouvir com cuidado e precisão antes de responder, tá? Entender os pontos de vista e perspectiva dos outros com respeito. Gente, ninguém pensa igual a mim ou a você. E muitas vezes, por não pensar igual, nós nos sentimos ameaçados. Então, quando a gente começa a entender que o outro tem direito a ter os seus próprios pensamentos, né, nós começamos a baixar a nossa tensão e tentar ouvir com cuidado para desenvolver o respeito. É fácil? Não. Não é fácil. Normalmente nós nos irritamos com aquilo que não bate muito com o nosso modelo mental. Por quê? Porque nós nos sentimos ameaçados. Aí vem o quê? Vem o medo. Que muitas vezes esse medo pode gerar raiva ou tristeza. Se gerar raiva, eu parto para o ataque. Se gerar tristeza, eu vou me defender e vou baixar a minha energia, vou congelar, não vou dizer absolutamente nada. Então, quando você se sentir ameaçado por uma opinião de alguém, por uma ideia de alguém, para e pensa. Por que eu estou me sentindo assim? Quando sentir que o corpo vai reagir, começa a respirar e se perguntar por quê. Então, desenvolver as competências das relações significa desenvolver uma relação mais saudável com as pessoas. Aprender a observar o sentimento e as reações dos outros. Isso é o que eu acabei de falar. É entender primeiro você para poder entender o outro. Então, quando você aprender a observar os sentimentos, seus próprios sentimentos, você vai começar a observar os sentimentos dos outros para baixar, muitas vezes, até um tom de voz. Você imagina, você vai conversar com uma pessoa e começa a falar, e a pessoa começa a se encolher ou a se irritar. Você percebe na expressão dela, então você modela o seu tom de voz até a sua expressão para não entrar num conflito. Entendeu como é importante? Bom, uma outra competência é gerenciar a expressão das emoções nos relacionamentos, que é isso que eu acabei de colocar.
que é gerenciar, entender a comunicação não verbal para que você possa gerenciar as relações. Bom, gente, por essa aula é só. Nós vamos, na segunda aula, tá? Desenvolver um pouquinho mais o nosso assunto.